Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos tratar sobre as políticas públicas para a população LGBTQIA+, aqui na capital gaúcha. Um dos principais obstáculos apontados por entidades ligadas ao assunto é a falta de dados sobre a comunidade LGBTQIA+, para subsidiar justamente a construção de políticas de proteção e acolhimento para esta população. Alguns projetos de lei aqui do Legislativo estão caminhando nesse sentido, mas a gente precisa de mais avanços. E é sobre isso que a gente vai tratar no programa de hoje, com a presença da coordenadora da Diversidade Sexual e de Gênero da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Camila Rodrigues, também a vereadora Dayana Santos, do PCdoB, e também a titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, a delegada Andréia Matos. E também você que nos acompanha aí de casa para participar desse debate e desse tema tão importante para a gente poder trazer mais uma vez aqui ao Legislativo. Muito obrigado às nossas convidadas por estarem aqui com a gente participando hoje. Eu queria começar com você, Camila, entendendo um pouquinho, né, como é que tem sido o trabalho da Prefeitura para o público LGBTQIA+, hoje. O que o governo tem oferecido aí de ações voltadas para a comunidade? Olá, tudo bom? Prazer estar Camila Rodrigues, sou de coordenadora, representante da Prefeitura. Nós, em questão da pandemia, né, porque perdemos muitas companheiras e muita gente, a Prefeitura se mobilizou e distribuímos cestas básicas para a população que estava em vulnerabilidade. Também tentamos encaminhar várias meninas trans para o mercado de emprego e auxiliamos na retificação de nome, e a nossa meta, o nosso objetivo é tentar resgatar a escolaridade novamente para a população, principalmente as meninas trans e meninos trans, que são totalmente esquecidos, né? Que a dificuldade é grande. Então a Prefeitura está elaborando um projeto para tentar resgatar essa população tão esquecida, sofre muito de vulnerabilidade social, né? Bom, quer dizer, você tocou num ponto muito importante aí, né, Camila, que é a escolaridade, né? Muitas pesquisas aí mostram, né, que jovens LGBTs, eles saem muito cedo de casa e não tem, né, essa possibilidade de concluir os estudos. E a prefeitura poder focar nesse tipo de ação já é uma forma também até de incentivar até a própria qualificação para o mercado de trabalho também. Existe alguma ação no próprio Cine também com relação a isso? Existe, nas gestões anteriores tiveram feirões de emprego, né? E nós também agora em parceria com o Cine e junto com a ONG Igualdade, com um projeto, nós vamos tentar capacitar mais as meninas trans, que o foco vai ser mais também nas meninas trans, que infelizmente o índice é muito alto de escolaridade, onde elas acabam barrando quando vai para o emprego, na verdade, né? E daí chega na hora de conseguir uma entrevista, a publicidade do segundo grau, daí onde ela não tem, né, escolaridade. Então a nossa preocupação totalmente essa, a gente buscar parceiros, buscar entidades que possam acolher, que possam beneficiar essas meninas carentes que vivem tanto na marginalidade, né? Certo. Bom, a gente pode mais adiante falar mais sobre outras ações e eu queria aproveitar também e destacar que a gente conta agora com a presença também, que se soma aí ao nosso debate, da vereadora Cláudia Araújo, do PSD. Vereadora, muito bem-vinda ao debate. Bom, eu queria aproveitar e também passar para a vereadora Dayana. Com quem entra, vereadora, no site da Prefeitura se depara com um item ali do site que se refere a um atendimento às vítimas de preconceito por orientação sexual ou de gênero. E ali tem alguma lista ali, né, de alguns órgãos, de alguns locais para acolhimento realmente. Mas Porto Alegre carece, né, de um espaço realmente de acolhimento para a população LGBTQIA+, não é mesmo? Felipe, bom, primeiro quero saudar a todos e todas que participam e que nos assistem, acompanham aqui a TV Câmara, e dizer que esse é um tema importantíssimo, muito caro, assim, ó. A mim, porque faço parte dessa sigla, mas enquanto construção de sociedade, é necessário que a gente olhe com muita responsabilidade, que desses atos, dessas ações, dessas políticas públicas efetivas, dessas organizações
a gente está falando do que define a vida. Eu quero voltar um pouquinho antes da tua pergunta, do que a Camila trouxe, e que tu também trouxeste referente aos LGBTQIA+, que por vezes não têm acesso à educação, não têm acesso aos equipamentos públicos, que não conseguem permanecer, um bom exemplo, nas escolas ou acessar o ensino superior. A gente tem que trazer isso como uma realidade dada no Brasil, que continua sendo o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Esse é o país onde a expectativa de vida de transexuais e travestis não passa de 35 anos. Então, se não passa de 35 anos, a gente está falando aí uma faixa etária muito jovem, e a gente está falando de política pública, de acolhimento a vítimas de violência, a gente tende a perceber que tem uma lacuna que se coloca entre a realidade e a nossa expectativa daquilo que seria o mais efetivo, que é onde as pessoas elas acabam sofrendo essas violências e, por vezes, tendo a vida retirada. Então, Porto Alegre, como a capital do estado do Rio Grande do Sul, precisa ter ainda mais equipamentos, precisa ter um olhar muito mais amplo para essas questões. E isso tem que dialogar com as mais diversas áreas. Obviamente que nós temos aí algumas iniciativas que são muito louváveis assim, e que auxiliam nesse processo, mas não dá conta. Não dá conta para um número crescente de pessoas em situação de vulnerabilidade, vulnerabilizadas, na verdade, por toda uma construção do sistema, que hoje em dia perpassa por algo que tu trouxeste também, que falou dos PIN, pelo desemprego. Então, a gente precisa olhar para isso integrado, sabe? Tem que ser interseccional. Ações que olhem das mais diversas formas para essa população que é múltipla, é diversa, que não tem como pensar num perfil homogêneo, né? Não existe essa possibilidade, e que dê conta, principalmente no período mais grave, onde a gente fala dessas violências, que dê conta do auxílio, do atendimento, do encaminhamento e da segurança dessas pessoas. Acho que para iniciar é para aí, Felipe. Certo. Bom, e você tocou, né, vereadora, no assunto da segurança, né? A nossa próxima convidada, ela pode trazer mais algum subsídio sobre isso, porque representa aí realmente um ganho, né, para a comunidade também e para Porto Alegre, que é realmente a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância aqui no estado. E vale destacar, né, que o Rio Grande do Sul ele foi um dos estados que não apresentou aí registros de crimes de ódio contra a comunidade LGBTQIA+, no anuário que foi produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi apresentado em julho deste ano. Delegada, como que vocês têm conseguido agora trabalhar com esses registros? Porque realmente não existia. Agora tem essa possibilidade, não é mesmo? Bom, saudar a todas, né? Todos que nos escutam hoje aqui. E a tu, Felipe, obrigada pelo convite. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que, até de maneira tardia, né, a polícia ela é uma pioneira, né, considerando os outros órgãos da persecução penal. Né? A delegacia aqui em Porto Alegre vai fechar 1 ano de existência, foi inaugurada no dia 10 de dezembro de 2020, então estamos aqui entrando no 10º mês de existência. E o que eu posso dizer com relação a essa parte de estatística, né, que é muito importante para fins de política criminal, é que nós já tivemos alguns avanços, né, desde a abertura aqui do órgão. Hoje em dia é possível, existe o fato relacionado a esses crimes, 2 fatos na verdade, e eles podem ser registrados então em qualquer delegacia, né, que seria a transfobia e a homofobia. Além disso, é possível que se identifique o gênero, né, tanto do acusado quanto da vítima, enfim, dos envolvidos no nosso, ou seja, no inquérito, ou seja, nos nossos termos circunstanciados. Infelizmente, demorou, né, para acontecer, a gente ainda tem muito para avançar, mas a boa notícia é que, com certeza, no ano que vem, nós apresentaremos estatísticas, né, e no que tange a Porto Alegre, com certeza refletirá muito mais a realidade, né, em virtude da existência da delegacia especializada aqui no município.
E também vale destacar também, né, delegada, que neste ano, mesmo em janeiro, a delegacia conseguiu concluir a primeira investigação, né, por transfobia, né, concluída pela delegacia. Uma jovem, enfim, que conseguiu fazer essa denúncia. Vocês estão com outros casos em andamento nesse sentido? E é até bom explicar também como é que a vítima ela pode proceder. Tá, nós estamos, inclusive esse caso ele foi enviado no Dia Nacional da Visibilidade Trans, né? Foi assim uma feliz coincidência que nós tivemos, foi no dia 29 de janeiro do ano corrente. Bom, olha, o que eu posso dizer até agora é que na média, de a cada 10 ocorrências que entram aqui na delegacia, 2 a 3 estão relacionadas à questão relacionadas à LGBTfobia, né, discriminação e preconceito com relação a esse público. Eu ainda acho que é um número baixo, né? Eu acho que com certeza existe subnotificação aí. E é importante dizer que as ocorrências elas podem ser registradas pela delegacia online, né, através do telefone celular ou do computador, podem ser registradas em qualquer delegacia, inclusive do estado. Se o fato tiver ocorrido aqui em Porto Alegre, esse procedimento é remetido aqui para a delegacia especializada, né, para que nós toquemos na investigação e, obviamente, pode ser registrado aqui mesmo na nossa sede, né, que funciona de segunda a sexta no horário comercial. Certo. Mais para frente a gente pode dar detalhes também do endereço e também outras formas de comunicação com a delegacia também. Vereadora Cláudia, bom, e quando a gente está falando aí sobre denúncias, né, muitos LGBTQIA+, se veem num momento aí que não tem para onde ir. E uma proposta sua, né, de criar um programa de cadastro e apoio a casas de acolhimento à população LGBTQIA+, em Porto Alegre pode ajudar nesse sentido, né, vereadora? Com certeza. A gente acredita que, primeiro de tudo, o caminho é que a gente possa saber o que nós temos, saber os locais que prestam auxílio, quantos são beneficiados nessas casas, o que falta para essas pessoas, para que a gente possa começar uma construção, e uma construção real, uma construção que realmente possa acolher a população que tanto precisa e que cresce, né? As pessoas se descobrem, as pessoas se posicionam mais do que antigamente. Antigamente as pessoas não tinham essa liberdade que hoje tem, e muitos não são reconhecidos, não têm um acolhimento, né, das suas famílias, da sociedade em geral, e se sentem desprotegidos. E eu acho que as casas de acolhimento elas são extremamente importantes e urgentes para que eles possam ter um início de caminho e seguir, né? Porque nós temos pessoas maravilhosas, e eu falei na tribuna, inclusive, essa semana, até a vereadora Dayana ficou me olhando, eu não sei se ela concordou ou não, mas eu acho assim, nós temos muitos profissionais, nós temos pessoas maravilhosas, e a opção, eu acho que foi isso que a vereadora Dayana pensou, a opção sexual de cada pessoa só diz respeito a ela mesma, né? Isso não pode interferir no profissionalismo dessas pessoas, isso não pode interferir na vida diária dessas pessoas, né? Então, queria saudar minha vice-procuradora aqui também, a Dayana, que faz um trabalho maravilhoso para essas pessoas, e que tenho certeza que juntas a gente vai poder, através deste projeto, a gente vai poder iniciar e estabelecer, para que o Executivo e o Legislativo possam estabelecer, né, medidas para estimular e auxiliar, mesmo que através de parcerias privadas ou não, essas pessoas, para que elas possam seguir seus caminhos. Pois é, Camila, e nesse sentido, assim, é um desafio também para o poder público, você também podendo estar à frente também do poder público, dessa coordenadoria, a importância disso também, dessa representatividade. Você vê também a importância de ter uma casa de acolhimento, mas também há alguma movimentação nesse sentido da prefeitura para que isso possa ser construído daqui a pouco? O que você pode trazer para a gente sobre isso? Na verdade, eu já conversei com o prefeito Melo, com o secretário Léo Voigt sobre sim, ser uma casa de referência a meninos da população LGBTQI. Só que temos que sentar, conversar, construir, porque tem que ser bem cuidadoso. Vamos atingir quem? As meninas gays, lésbicas ou as meninas trans e os meninos trans.
que é bem complicado o público LGBTQI, né? São comunidades, são pensamentos diferentes, são ao mesmo tempo culturas também diferentes. Então, podemos sim, vamos conversar, vamos criar, e sim, com certeza teria que ter, sim, uma casa de abrigo, porque há muitos meninos gays, né, que eles acabam se descobrindo e falando para a família, e a família não aceita e põe eles para a rua. Mas quando acontece isso, quando é acionado a coordenadoria, nós imediatamente procuramos casas de albergues, ou casas que têm convênio com a prefeitura, que a gente possa deslocar. E esses meninos, essas meninas, elas não se sintam desamparadas e não ficam em situação de rua. E, realmente, é muito importante, sim, termos uma casa onde eles possam ter todo o conforto, mas eu tenho um pensamento assim, se, né, vamos construir, a casa seria provisória. No momento daquele jovem, aquela jovem ficasse ali um mês, eu não digo um mês, ter um prazo para ele se estabilizar, ele terminar o estudo, conseguir um emprego e depois o encaminhamento à própria vida dele. Não pode ser uma coisa permanente. Para realmente promover essa independência do sujeito, realmente, né? Sim, porque daí ele não pode só ficar dependendo tanto do poder público ou de outras pessoas, assim, ele mesmo. A gente dá essa oportunidade para eles, dá esse caminho, essa direção para eles, tanto procura e se sente perdido, na verdade, porque é muitos quererem ajudar, mas o foco mesmo, a vereadora, as duas vereadoras, a Daiane e a outra vereadora, desculpa, esqueci o nome, perdão, se preocupa muito com a população LGBTQI. Então, a gente agradece até, né? E gostaria muito de ver esse projeto que você pode tocar para frente, que é muito importante a casa de passagem, assim. Certo. E destacar a importância realmente, né, desse trabalho que a vereadora Daiane trouxe, que tem que ser aí intersetorial, né, de várias frentes. E eu gostaria, vereadora, que a senhora pudesse destacar um pouco mais na sua fala, até se você quiser responder a vereadora Cláudia ali, sobre o que ela trouxe também, que acho que é importante também você mencionar isso. Eu até ia pedir uma parte na fala da Cláudia, não vou esperar a minha vez para falar. Não, certamente, eu concordo contigo, Cláudia, porque a gente está num momento em que se acentuam essas desigualdades e vulnerabilizam mais ainda uma parcela da população que já não é assistida, né, que não consegue acessar de forma equitária as políticas públicas. Então, todas as iniciativas, absolutamente tudo aquilo que for pensado e proposto para que a gente venha a atenuar, a amenizar o impacto disso, vai receber um apoio. Isso é sempre muito bem-vindo. A única coisa que eu faço um adendo, que eu acho que isso é importante, porque a gente tem também esse papel de colocar as coisas da forma adequada, porque muita gente nos segue, nos ouve, enfim, da relação da opção, minha colega. Sempre utilizo a orientação, porque a orientação, quando se fala da orientação sexual, a gente está falando da maneira como esse indivíduo ele se relaciona, né? E aí se relaciona afetivo e sexualmente com outras pessoas. Aí a gente poderia também falar da identidade de gênero, né? A forma como a pessoa se identifica no mundo, qual o gênero que ela se identifica. Acho que são questões que parecem pequenas, mas aí a Camila, ela pode até trazer mais elementos, depois faz muita diferença. E aí a gente pode falar de nome social, porque isso também fala dessa construção no imaginário social desse indivíduo que sofre as violências. Né? Então são pequenas coisas que a gente faz justamente para poder auxiliar em todo esse processo de compreensão dessa diversidade na vida real da sociedade, né? No plano real da sociedade. E para além disso, obviamente, uma casa de acolhimento, um espaço de acolhimento para LGBTQIA+, é necessário olhar com essa especificidade de um espaço que seja multidisciplinar de acolhimento, de atendimento psicológico, de atendimento social, de orientação jurídica, de encaminhamentos, né? Isso é fundamental. E também me recordo aqui, Felipe, que a vereadora Andréa da Mata, que é suplente do vereador Cláudio Janta, ela propôs uma casa de acolhimento para idosos LGBT. E eu sei que está em andamento, enfim, que tem uma certa morosidade para algumas coisas, né, vereadora Cláudia? Que a urgência dos dias não bate com a realidade, mas enfim, eu sei que tem essa proposição. Mas acho que é necessário pensar.
e estar diante disso como algo que nós vamos sustentar. Eu, por exemplo, aqui pela Mandata, eu separei uma das emendas do PPA agora de 22 a 25, para a construção, para fomentar esta casa de acolhimento de LGBTs que há mais. Que é isso? Sofre violência, tem uma série de relações, e não só da violência. É que a fome é uma violência, né? A gente não tem um espaço para dormir, é uma violência. A gente tem que olhar, quando falo violência, não somente essa violência física dada de várias outras maneiras, mas olhando também para todo esse distanciamento do acesso, da garantia do direito. Isso é uma violência. Precisa ter um espaço potente que fomente esse cuidado, receba, né? E também pensando que cada vez mais, quando a gente olha e propõe ações desta natureza, a gente está trazendo um olhar muito mais amplo para essas questões, mas principalmente a gente está restituindo um processo de dignidade para essa população. Acho que quando a gente fala de LGBTQIA+, às vezes a gente cria até um estereótipo, né? Para concluir? No geral da sociedade. Mas é preciso, Felipe, que a gente tenha esse diálogo mais aberto, esse olhar mais atento a essas questões. E se me permite também, já quero, agora me recordo que nós estamos no mês de outubro, e esse é o mês dos professores, o mês dos educadores. Neste mês, a gente precisa saudar uma série de professores, educadores, populares também, que são trans, que são travestis, que são lésbicas, que são gays, e que resistem bravamente a todo um processo de educação, um processo educacional, que por vezes não é compreendido. Para concluir, por hora é isso, assim, quero fazer essa saudação, porque disso também fala desse acolhimento, porque esse processo educativo ele vai impactar diretamente em como a gente vai fazer uma leitura mais ampla na sociedade desses indivíduos. Então, por isso que eu quero saudar todos aqueles que se dedicam bravamente à educação, porque essa educação ela se transforma e ela amplia o nosso horizonte para que a gente possa definitivamente ter um pouco mais de afeto, um pouco mais de responsabilidade com aquilo que a sociedade já tem, né? Que é essa diversidade, a pluralidade de quem nós somos. Fica o registro da vereadora Dayana Santos aí sobre essa questão. E, delegada, a gente estava falando de perfis aí, né? Muito bem lembrado pela vereadora a questão dos idosos também. Mas a delegacia, mesmo nesse 1 ano de trabalho aí, consegue estabelecer uma espécie de perfil, né, das vítimas que são agredidas, que, né, correm esses perigos, assim, como é que vocês têm observado isso? A gente consegue sim, né, nesse período de 10 meses, desde a abertura da delegacia. O que a gente tem de perfil, né? A idade média varia assim de uns 25 a 40 anos, grande parte das nossas vítimas estão nesse grupo. É bem equilibrada a questão do gênero, né, que se identificam, né, como homem, mulher, quase 50% a 50%. E grande parte das agressões, elas se dão no ambiente de convivência, né? Ou no trabalho, ou família, ou vizinhos. Então, é esse o perfil. Com relação ao acusado, o acusado muitas vezes tem a ficha limpa, né? É diferente de outras delegacias em que existem aqueles criminosos de carteirinha. Aqui não. Aqui os nossos acusados são pessoas normais, né? Comuns, enfim, que tem uma vida longe dessa esfera criminal e acaba cometendo deslizes, enfim, em virtude do preconceito e da discriminação. São raros os casos em que não existe uma relação da vítima com o acusado. Acontece, mas são raros. Certo. Bom, e também indo ao encontro também, né, dessa política de proteção também. É importante dizer também, né, depois que essa vítima ela vai fazer a denúncia, ela tem a integridade dela de alguma maneira preservada, acolhida realmente, né? Sim, com certeza. E uma coisa que eu acho muito importante dizer, aqui é um espaço de empoderamento da vítima, né? Nós existimos, eu sempre digo isso, nós existimos para trabalhar com isso, para trabalhar com preconceito e com a discriminação, e nós só trabalhamos com isso. Então é importante que o nosso público entenda, de uma forma geral, que
aqui é o espaço deles, né? Nós existimos para as vítimas de preconceito e intolerância. E aqui, então, é o ambiente em que essas pessoas são acolhidas, são ouvidas, né? E a gente faz o que é possível e às vezes até o impossível para que o procedimento, então, ele seja sucesso, né? Ao menos no nosso ambiente aqui é óbvio que tem toda a linha da persecução penal. E eu só queria fazer, não sei se eu tenho tempo, um 30 segundinhos só para falar com relação à questão da educação. Nós temos um programa institucional na polícia que se chama Papo de Responsa. E há cerca de um mês nós começamos aqui, nós da Delegacia da Intolerância, começamos a fazer o Papo de Responsa nas escolas, iniciamos pelo Pão dos Pobres. Então é muito interessante, assim, eu acho que é imprescindível que a gente lide com a questão da prevenção, né? Sobretudo com crianças e jovens, porque eu acho que só assim para começar realmente a alterar a mentalidade, né? E promover mudanças a médio prazo. Certo. Bom, e nesse sentido, né, vereadora Cláudia, a gente fala muito sobre a importância da educação infantil, né? Tivemos aí o mês da doação de órgãos, a gente trabalha com a reciclagem, a importância de trabalhar com isso desde cedo e também trabalhar com a diversidade desde cedo, com esse ponto de vista, né? Como a senhora entende que isso seja importante também para modificar também os comportamentos e acabar com o preconceito? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui a favor do diálogo franco desde pequeno. Os meus filhos eu criei dizendo exatamente como é que as coisas funcionam, porque normalmente os pais tentam, por proteção ou porque aprenderam assim no passado, dizer que a criança vem pela cegonha, que a criança não sei o quê. Eu sempre fui muito branca e muito franca na minha casa. Nós temos muita abertura, assim, e eu acho que tem que ser assim. Eu acho que as escolas deveriam ter educação sexual, sim, e falar como as coisas acontecem com as crianças, porque isso é a vida da gente, esse é o nosso dia a dia. E cada um que tenha o seu segmento, cada um que faça o que acha melhor, né, da sua história, né? Eu acho que isso daí cabe a cada um. A gente tem muitos tabus, né? E eles vêm em função da nossa criação, muitas vezes, né, em casa, de como a gente é conduzido pelos nossos pais, pelos nossos avós, tudo que se ouviu e que se aprendeu, e isso dificulta muito todas essas ações, muitas vezes. Eu acho que as coisas têm que ser muito faladas abertamente, como funcionam, como são e como não são, e pronto. Né? Esse é o meu ponto de vista como Cláudia Araújo, como pessoa, né? Eu acho que quanto mais transparência nós tivermos, mais a gente vai ter pessoas sabendo exatamente aquilo que elas querem para a vida delas. E aí depende de cada um a sua opção, né? O seu segmento. Então, eu acho que as escolas tinham que dar educação sexual desde cedo. Esse é o meu ponto de vista para a educação infantil. Acho que as crianças têm que saber e saber tudo desde cedo. Acho que a prefeitura tem um olhar, né, para as casas, como tu tinha falado antes, de acolhimento. A Camila comentou, inclusive, que conversou com o Léo, que é o secretário de Desenvolvimento Social, tiveram algumas pautas. O Léo é uma pessoa bem voltada, bem engajada e acha importante também essa questão, e nós concordamos com isso. Somos parceiros para essa construção junto com o Executivo. O prefeito, inclusive, hoje veio entregar a lei orçamentária anual, agora no início da tarde aqui na Câmara, e fala muito dentro do social, e o social tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Então, eu acho que é bem importante. Ele vai fazer, tem um orçamento mais expressivo para essa questão, e eu acho que é bem importante, e a gente pode sim, dentro desse orçamento do social, incluir essas casas de acolhimento para atendimento a essas pessoas. Estamos tratando aí no Porto Alegre em Debate sobre as políticas públicas para a população LGBTQIA+, aqui na capital gaúcha. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até mais. Rio Grande do Sul, um dos estados mais populosos do Brasil, com aproximadamente 11 milhões de pessoas em 497 municípios.
Com muitos habitantes de diversas classes sociais, existem pessoas que sofrem com direitos violados e não podem recorrer à justiça devido a razões financeiras. No entanto, desde maio de 1994, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul presta atendimento de forma integral e gratuita aos necessitados para garantir a defesa judicial e extrajudicial conforme previsão na Constituição Federal. A missão da Defensoria Pública é garantir o acesso à justiça, promover os direitos humanos e o exercício dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, além de fomentar a educação em direitos. De forma humana e igualitária, a Defensoria Pública atua na defesa dos direitos das famílias, orientando homens, mulheres, pais e responsáveis em conflitos familiares, no direito à saúde, efetivando o acesso a medicamentos e tratamentos que os cidadãos não podem pagar, na defesa das mulheres, aplicando medidas para protegê-las da violência doméstica, e dos cidadãos de grupos vulneráveis, como idosos, crianças e adolescentes, população de rua, população LGBT, privados de liberdade e acusados em processos criminais. A defesa também acontece na seara do consumidor, civil e da moradia, efetivando direitos e prestando assistência jurídica completa para promover a igualdade e a cidadania, assim como na proteção e acolhimentos das vítimas de violações, discriminação e homofobia. Direitos humanos são para todos e a Defensoria Pública é a instituição na qual os gaúchos confiam. Somente em 2018 foram mais de 1 milhão de atendimentos registrados do Estado em suas 156 unidades, que atendem em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Já são mais de 1.300.000 pessoas cadastradas no portal da Defensoria Pública, o que representa mais de 10% da população gaúcha. Isso significa que os cidadãos sabem que podem contar com a instituição, e a Defensoria não para. Com a finalidade de aprimorar a gestão dos recursos humanos, financeiros e materiais, desenvolve e executa projetos do planejamento estratégico para garantir a otimização do serviço público prestado à população. Para isso, tem utilizado métodos como a mediação e a conciliação de conflitos para proporcionar agilidade às demandas da sociedade. E os desafios são tão grandes quanto a dedicação de todos os defensores públicos, servidores e estagiários que trabalham na Defensoria. Até 2022, busca estar presente de forma plena em todas as 165 comarcas do estado do Rio Grande do Sul para atender à Emenda Constitucional 80. É a Defensoria Pública trabalhando para o povo gaúcho, promovendo os direitos humanos e garantindo o acesso à justiça. E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre as políticas públicas para a população LGBTQIA+, aqui na capital gaúcha. Participam do programa a coordenadora da Diversidade Sexual e de Gênero da Prefeitura, a Camila Rodrigues, também a vereadora Dayana Santos, do PCdoB, a titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, a delegada Andréa Matos, e a vereadora Cláudia Araújo, do PSD. Bom, Camila, a gente vinha falando ali no bloco passado sobre várias questões aí, né? A gente falou sobre casa de acolhimento, a gente falou sobre a questão da qualificação profissional, do acesso, né, aos estudos também. E, por outro lado, a questão do acesso à saúde também é muito importante. Porto Alegre conta com o primeiro ambulatório para atendimento de saúde integral de homens e mulheres trans e travestis. O ambulatório segue funcionando, a prefeitura tem um trabalho nesse sentido de continuidade a essa questão da saúde integral desse público também? Sim, até temos mais uma médica até, né? Tem um atendimento específico à população trans, conversa de população direto com a coordenadora, que é a delegada, né? E o ambulatório funciona por duas vezes na semana. Estamos criando um projeto para levar esse ambulatório para as periferias, para as comunidades mais carentes, aonde a população T, a gente fala, né, as meninas transexuais e meninas bissexuais, algumas não têm condições de chegar até o ambulatório. Então, a gente pretendemos ampliar esse ambulatório para chegar nas comunidades, para ter um atendimento específico à população T.
E esse é um grande passo que a gente tem de dar. Estamos cuidando de levar o ambulatório para as comunidades, expandir o ambulatório, na verdade, né? Tem todo o tratamento, tem o tratamento hormoterapia, eles têm atendimento psicológico, tem atendimento, eles encaminham para nós aqui para fazer a retificação de nome. Então, a população está bem assistida na área da saúde. Bom lembrar isso, que é uma questão muito importante, porque realmente a saúde, ela também dialoga com outras áreas também. E nesse sentido, né, Camila, também vale lembrar que Porto Alegre também colocou no calendário oficial o Dia do Orgulho LGBTQIA+, também. Isso também é importante de lembrar como essa data ela precisa ser lembrada como momento de reflexão e luta também por melhores políticas públicas também, né? A vereadora Dayana também conseguiu colocar no calendário municipal o Dia da Visibilidade Bissexual também. Também está contemplado também. Perfeito. Vereadora Dayana, e acho que é importante também destacar, né, a gente vinha falando no outro bloco ali sobre as várias siglas, né, e a importância de se pensar, né, em políticas que possam acolher todas, né, todos. E eu queria também entender, sob o seu ponto de vista, a importância e também o desafio disso, né? De se pensar nesse acolhimento, levando em consideração esses diferentes públicos dentro da própria sigla também. Felipe, tem um artigo, na verdade, existem algumas pesquisas já agora, em 2021, que falam de um apagão relacionado aos dados da violência contra a LGBTQIA+. Por que eu trago isso? E essa pesquisa fala que são 7 os estados, e entre eles o Rio Grande do Sul, que nesse período, que vem em 2019, 2020, não conseguiram fazer a sistematização de forma mais ampla, né, desses dados. Eu ouvi aqui a delegada e estava lembrando dessa pesquisa, delegada, porque onde a gente não tem o dado, a gente não consegue tensionar a política pública. A gente não consegue promover essa política pública, né? Então, é necessário que a gente faça essa leitura da necessidade, né, dessa organização, dessa sistematização, para poder propor ações. Isso é fundamental. Se não tem dado, não tem a necessidade, né, não se gera a necessidade, não se tem a política pública. Por que eu falo isso, Felipe? Porque são muitas as questões que a gente precisa olhar. E eu vou trazer aqui a saúde, se me permite puxar, o que a Camila já vinha anteriormente pincelando aqui, falando do ambulatório T, porque por algum tempo eu trabalhei em algumas ações, eu sou sanitarista de formação, com formação na saúde LGBTQIA+. E essa é uma das minhas propostas, que já está em andamento, que é para fazer uma formação dos promotores da saúde da população negra, da população LGBT, assim como tem os promotores da saúde da população negra na área das equidades aqui em Porto Alegre. Isso já está sistematizado, isso já está organizado. E por que se pensa isso? Porque é justamente isso, que a gente tem que olhar. As mais diversas áreas, a gente fala de um processo educacional, que eu fiquei muito feliz em ouvir, delegada, dessas ações que estão sendo comentadas na base, pensando na prevenção, né? Que é isso, a gente tem que prevenir. A gente tem que fazer com que essas políticas elas se antecipem. Todo esse processo da prevenção, também, na educação, também pensado na saúde, tem um impacto, que inclusive é um impacto econômico, vereadora. E isso para a gente, para a senhora que agora está na Comissão de Saúde, a gente sabe o quão relevante é. Então, olhar para essa organização é pensar em ações efetivas, mas em coisas básicas, como os protocolos de atendimento de saúde, que por vezes a gente vê que tem uma certa organização muito voltada para um perfil heteronormativo. Obviamente, cis heteronormativo. Obviamente que hoje em dia tem um ambulatório T, mas mesmo com esse ambulatório T, Camila, eu acho que a gente precisa ter esse olhar um pouco mais... a gente precisa ser mais assertivo mesmo, na verdade é isso. A gente precisa ter essa amplitude em todas as áreas, por onde tange a política pública. Isso é no SUS, é no SUAS, é na educação. Precisa ter a garantia de que vai ter o acolhimento, que a vereadora Cláudia falava, vai receber essa demanda, vai encaminhar da forma correta, e que a gente não vai reproduzir preconceitos. E para não reproduzir preconceitos, tem que estar sabendo da forma correta. Para saber da forma correta, precisa ter, saber das nomenclaturas, precisa estar apropriado
precisa, para além da sigla, Mas, um exemplo, agora, mês de outubro rosa, câncer de mama. Existem homens trans que ainda não fizeram a cirurgia e que precisam, e alguns ficam muito tempo, não é, Camila, sem fazer esse processo, e precisam ter esse olhar. Existe o câncer de mama na população dele. Então, como é que a gente inclui nas campanhas, ao invés de distanciar? A gente faz esse cuidado. Para além disso, também, nas demais áreas do cuidado, na saúde, o que a gente faz para que essas pessoas elas se sintam incluídas no acesso, não somente através do ambulatório T, porque aí a gente fala específico da população trans, mas das lésbicas, das bissexuais, que quando vão ao ginecologista, a primeira coisa que é perguntada é assim: qual a tua prática sexual com o teu parceiro? Se não é um parceiro ou uma parceira, a gente vai seguir ainda este protocolo? Então, acho que são questões que parecem pormenores, mas que são necessárias. Eu não sei se eu ainda tenho, se me permite, mais um único adendo desse processo que a delegada fala, educacional, que eu acho que é fundamental. E que quando a gente debate sexualidade, gênero, a educação sexual com a seriedade, com a responsabilidade desse tema, a gente previne várias violências, entre elas a violência sexual. Isso é uma constante. A vereadora Cláudia sabe, por muitas vezes a gente inclusive debate sobre isso em outros ambientes. A violência sexual entre crianças e adolescentes, a gente faz com que o saber dos seus direitos, o conhecer o seu corpo, conhecer essa realidade, não permita que aconteçam tragédias, catástrofes na vida dessas pessoas, desses indivíduos que estão no processo de formação, sabe? Então, também, e aí falo do estupro corretivo para gays, lésbicas, travestis e transexuais, que é algo que existe. E nós bem sabemos. Pode não estar notificado, como tal, mas inúmeros relatos a gente recebe. Aí, a Camila, que tem essa atividade em conjunto com a ONG Igualdade, deve ter tido acesso a muitos desses relatos, que a Marcele é uma das figuras centrais aqui no município, no estado, também no Brasil, que há muito tempo está à frente dessa organização, que é a Igualdade, e faz esse recebimento das demandas e encaminha para o sistema, tanto de saúde, também da assistência. Acho que a gente precisa olhar para muitas coisas. Eu vou finalizando por aqui, porque vou me lembrando de várias outras situações e necessidades, que a gente tem que ter isso, se organizar para fazer um enfrentamento. Sim. O enfrentamento é um enfrentamento a algo que é muito maior do que olhar para uma sigla. É um enfrentamento a algo que nos coloca diante de uma cegueira seletiva e que faz com que parte da nossa população ela não receba com cuidado e com dignidade a atenção que precisa em todas essas áreas. Então, para além da gente construir esses espaços de acolhimento, a gente precisa ter a formação correta para isso. Porque, infelizmente, a gente vive uma sociedade que é construída com racismo, machismo, LGBTQIA+fobia, transfobia, lesbofobia, com todas as formas de opressão gritantes diante de nós. Cabe a nós esse processo educacional da desconstrução de tudo isso, para garantir que os próximos passos venham a ser dados com muito mais segurança e dignidade para todos nós. Certo, e para complementar também, para lembrar que a vereadora Dayana Santos e outros vereadores LGBTQIA+, protocolaram um projeto de lei aqui na Prefeitura que prevê justamente a criação de um relatório sobre a população LGBTQIA+, aqui em Porto Alegre. Importante, né, dizer que esse projeto está tramitando aqui na Câmara e que ele pode ajudar a subsidiar realmente, né, as políticas públicas. Importantíssimo. Sim. Para isso, para a gente ter dados. E aí, sim, com base nisso, trabalhar as políticas. Certo. Não repasso, já falei demais. E eu queria aproveitar também a oportunidade, porque também a gente está falando sobre essas políticas públicas, né, delegada, e também, por outro lado, também o atendimento, né, de quem oferece essas políticas públicas. Eu queria entender também se na delegacia você, né, pôde encontrar alguma resistência por parte dos policiais, até por conta do preconceito, né, de lidar com o público LGBTQIA+, e daqui a pouco isso é um impedimento. Tem como melhorar isso também? Excelente pergunta. Bom, aqui na delegacia, todas as pessoas que trabalham aqui, né, eu, a autoridade policial e os agentes, nós quisemos vir trabalhar aqui. Então esse é um ponto muito importante.
além nós, né, eu pedi para ser a titular e os agentes eles se inscreveram através de um banco de remoção interna. Então isso é um ponto muito positivo. O segundo ponto é que nós passamos por uma espécie de formação, de capacitação antes da abertura da delegacia, né? Então obviamente que a gente já tinha empatia, né, por esses temas e nesses workshops temáticos que foram realizados antes da abertura da delegacia, nós, de certa forma, assim, multiplicamos essa empatia que já existia. Mas é óbvio que não basta que o atendimento ele seja muito bom aqui na nossa delegacia especializada, né? Até porque o registro pode ser feito em qualquer outra delegacia e, além disso, nós temos diversos outros órgãos no interior do estado. Então, pensando nisso, nós temos um curso em andamento, estamos indo para a 9ª edição, um curso de capacitação para policiais que trabalham em delegacias não especializadas, né? Justamente é um curso de 10 horas, em cada turma nós temos a presença de 30 policiais e ainda abrimos sempre a gente abre 5 vagas para os servidores da SUSEP, pedido do próprio secretário. Então, é justamente para quebrar alguns paradigmas, né, alguns preconceitos que a gente sabe que existe. E eu sempre termino essa formação dizendo, olha, vocês podem até não concordar com muito do que foi dito aqui, enfim, mas o mais importante é que vocês saiam daqui, né, com essa ideia de se colocar no lugar do próximo, né? E se fosse eu? Essa para mim é a frase assim que representa muito assim do que a gente deve fazer quando estiver atendendo um público, né, vítima de discriminação e preconceito que se encontra obviamente numa situação de vulnerabilidade. Então esse projeto de capacitação da polícia, a ideia é que nós façamos 10 turmas esse ano, então estamos indo para a 9ª formação, ainda tem 2 aí pela frente. E ano que vem mais 10, para que, à medida do possível, para que a gente acabe ou diminua esse preconceito que, na verdade, a polícia é um retrato da sociedade, né? Assim como todos os órgãos, né, públicos, é um retrato da sociedade. Então, o que a gente quer é diminuir esse preconceito interno, sim, por parte de alguns policiais, assim, de resistência que possam ter no momento do registro, enfim. Certo, é importante mencionar isso e o quanto vocês estão trabalhando, né, para que isso não aconteça mais realmente. E vereadora Cláudia, o seu projeto também, né, que quer criar esse programa de cadastro aí, ele de alguma maneira também, ele quer auxiliar, né, como a senhora disse, o desenvolvimento socioeconômico, né, da população LGBTQIA+, e justamente o trabalho intersetorial pode ajudar nesse sentido também. Com certeza, e eu acho que os projetos, tanto da vereadora Dayana quanto este projeto que eu apresentei, eles são 2 em 1, né? As coisas se complementam, né? Acho que a gente fazer esse cadastro para saber exatamente os locais que nós temos e o que nós precisamos, junto com essa listagem que a vereadora Dayana está solicitando, né? Eu acho que isso casa, né? E aí, a partir dessas 2 composições de projetos, a gente consegue começar realmente a fazer um trabalho mais afinco, um trabalho mais definitivo para realmente achar o caminho certo para resolver muitos problemas, né? Eu queria trazer, assim, a gente fala muito dessa questão, mas a gente começa, quando eu falei ali na educação infantil, a gente sabe que hoje a gente tem muitos casos de crianças violentadas, de crianças sofrendo vários tipos de violência pelos pais, pelos avós, coisas que a gente não acreditava que podiam acontecer, né, Felipe? E que estão acontecendo, né? E cada vez mais estão acontecendo, né? Mães matando filhos, como aconteceu ali em Bé, que a gente viu há pouco tempo, por causa de um relacionamento. Então, todas essas coisas a gente tem que trazer, porque todas as histórias têm 2 lados, tudo tem... Nada pode ser em excesso. Eu acho que o equilíbrio é o grande remédio de tudo, né? Se a gente tiver equilíbrio, a gente consegue fazer construção. E para a gente construir, a gente precisa dessas informações que a gente está buscando através dos nossos projetos. Então, como disse a vereadora Dayana, preconceitos, tabus,
a gente precisa deixar para o passado, né? Acho que a gente precisa trabalhar cada vez mais as questões atuais. Hoje o nosso mundo é completamente diferente do que era há anos atrás, né? Talvez nós tivéssemos muitas pessoas com outra sexualidade no passado e que não podiam e que não queriam se expor, e hoje sim são pessoas que têm o seu empoderamento de dizer eu sou, eu quero, eu posso e eu faço do jeito que eu quero. Umas pagam muito caro, né, pelas suas opções, né? Outras não, então depende do tipo de acolhimento da sociedade onde elas estão e da família que elas têm. Então tudo começa no nosso lar, começa quando pequenos, começa na nossa educação infantil, e é para isso que a gente vai trabalhar juntas, eu e a vereadora Dayana aí no Legislativo, porque a gente possa excluir das nossas vidas e da vida das pessoas esse preconceito, esse tabu, e que cada um viva a sua vida da melhor forma possível. Bom, e nós estamos chegando ao final do nosso debate, do nosso programa, que realmente foi um programa muito importante de reflexão, de se buscar alternativas para trazer políticas públicas para a população LGBTQIA+, aqui em Porto Alegre. De antemão, quero agradecer muito às nossas convidadas pela conversa, pelas trocas, e queria deixar agora um minutinho para cada uma de vocês fazer as suas considerações finais. Camila, por favor. Bom, muito obrigado. Eu fico muito feliz em cada programa, cada enquete que eu participo com pessoas ilustres, como a vereadora Daiane, a delegada Andréia, a vereadora Cláudia. É um aprendizado para mim. E dizer que a Prefeitura, a nossa Secretaria, o secretário Léo, estamos empenhados para acolher e desenvolver projetos para a população LGBTQI de fato. E a nossa preocupação é a educação, porque sem educação a gente não consegue. A gente não consegue ocupar o espaço que a gente tanto almeja, e é de nosso direito mesmo, né? Então, nós vamos trocar de endereço também, estamos aproveitando, tá? Nós vamos para uma pessoa no Cine Avenida, aonde nós vamos ter totalmente um atendimento voltado para a população LGBTQI, que ela não possa se sentir, que ela não se sinta, aliás, constrangedora, constrangida no momento que ela bota os pés dentro do novo prédio. Então, nós temos toda essa preocupação desse novo atendimento pela Nacional da Casa. E agradeço pela participação. Obrigado, Camila. Vereadora Dayana, um minutinho. Em um minuto, então, quero iniciar saudando esse espaço, agradecendo a todos e todas aí que nos acompanharam, a vocês, minhas parceiras de hoje aqui nesse programa, e também a todas as organizações que executam um papel fundamental aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e também a nível do Brasil. Organizações como Nuance, que está completando 30 anos, tem uma exposição maravilhosa da vida da Nega Lu, um ícone, um expoente aqui em Porto Alegre, da sigla LGBTQIA+, de luta, de resistência, enfim. Mas quero aproveitar desse espaço, desse tempo final também, para falar que é importantíssimo o debate desse tema, como uma estratégia de enfrentamento à violência, como uma estratégia de enfrentamento a todo esse desconhecimento. Que é isso, vereadora Cláudia? Não tenha dúvida que o mandato, a mandata e o teu mandato serão utilizados como instrumento de luta para que a gente possa estar restabelecendo e deixando de forma mais objetiva as políticas públicas e mais ampla para que possa dar conta desta lacuna que inicialmente nós falávamos, desse distanciamento e da população, da vida, da qualidade de vida dessas pessoas. Sejam elas através da educação, habitação, sejam elas através da assistência social, enfim, da saúde, que é fundamental. De todas as áreas. Contem comigo, contem com a mandata, contem com toda essa energia, porque quando falo sobre LGBTQIA+, estou falando da minha existência, estou falando de mim, estou falando de uma série de questões que são importantes também para mim, essa vida. Olhando para esse espaço que hoje ocupa na Câmara de Vereadores e que simbolicamente representa muito pelo fato de ser a primeira mulher lésbica assumidamente, que se coloca nesse fronte dessa forma, nesta casa, em todos os anos de sua existência. Isso é muito significativo, porque isso fala de uma construção política dos sujeitos políticos que somos nós. E entre os discursos de ódio, os rompantes da negação da nossa existência, entre, inclusive, pautas que vêm tangenciando a cura gay, nós estamos aqui. Existimos e resistimos e vamos adiante, porque temos muito ainda para fazer. Um enorme abraço a todos, todas e todos. Contem comigo, contem com a mandata, as portas estão abertas, as redes sociais também, e com aí à disposição. Obrigado, vereadora Dayana. Delegada Andréia, por favor, suas considerações. Se puder também deixar os locais de endereço e também contatos da delegacia.
Bom, eu quero dizer que foi uma honra, né, participar desse debate. Eu fico sempre muito feliz, né, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o trabalho que a gente realiza aqui na delegacia. E, bom, dizer que nós estamos aqui à disposição, não tenham medo de denunciar, caso tenham dúvidas se foram vítimas ou não de um crime. Venham aqui, a gente conversa, enfim, a gente dá as devidas orientações, então, por favor, venham. Né? Então, a delegacia ela funciona de segunda a sexta, no horário comercial, de 8h30 ao meio-dia, de 1h30 às 18h. Ela fica na Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 981. As denúncias, então, conforme eu havia dito, podem ser feitas aqui na delegacia, em qualquer delegacia de Porto Alegre ou mesmo do estado, e através da delegacia online, né? E caso queiram tirar alguma dúvida, também podem nos mandar o WhatsApp. Nós temos um número da delegacia, que é o 985955034. Esse é o número, é o WhatsApp da delegacia, tá? E com relação ainda às denúncias, né, elas podem também elas podem acontecer através do Disque 181, do Disque 100 ou do WhatsApp da polícia, né, que é o 951-98444-0606. Certo. Obrigado, delegada. Serviço importante aí, fica registrado para você poder também guardar esses contatos. Vereadora Cláudia, por favor, suas considerações. Primeiro, agradecer, Felipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com a delegada, com a Camila, com a minha colega a vereadora Dayana, que é tão importante esse diálogo e essa fala, né, para que a gente possa realmente trazer as pautas que são urgentes e que são importantes de serem construídas. Eu gostei muito da questão que a delegada falou sobre o pacto responsa. Vamos conversar sobre isso, inclusive, para algumas meninas da fase. Eu acho que é bem interessante essa questão. Eu fui procurada para que a gente faça palestras do Outubro Rosa para as meninas, mas daqui a pouco a gente pode conversar também sobre outras pautas. Convidar a Camila para vir no nosso gabinete tomar um cafezinho para a gente se conhecer, que eu acho que é importante a gente trocar essas informações. Dizer que o meu gabinete é um gabinete de diversidade, eu acredito muito nisso, porque tem alguns que falam e falam da boca para fora. Eu sou uma vereadora que age. Nós temos aí uma grande diversidade, eu sempre digo que nós temos os idosos, os negros, os LGBTs, e todos são maravilhosos. O nosso gabinete é um gabinete de construção, e é isso que nós precisamos, dar exemplo e mostrar que todos somos iguais. Não tem diferença pelas nossas opções, pelas nossas vontades próprias. Nós temos que trabalhar, sim, com políticas públicas de qualidade para cada vez acolher mais as pessoas da nossa cidade. Então, fica aqui o meu carinho a todos que lutam por essa causa, principalmente a vereadora Dayana, que eu sei que é uma bandeira muito forte do mandato dela, e me colocar à disposição como procuradora especial da mulher na Câmara também, para qualquer outra denúncia e qualquer necessidade que possa vir a existir. Muito obrigada, Felipe. Certo, obrigado, vereadora, obrigado, convidadas, obrigado a você que nos acompanhou. Voltamos na próxima edição. Até lá!